O nosso tema de hoje está passando aí embaixo. Diz assim: tudo pode ser mudado pela força da oração. Irmãos, tudo pode ser mudado pela força da oração. Vamos começar falando sobre o que é oração. E para falar sobre o que é oração, nada melhor do que a gente pegar o catecismo da Igreja Católica. E para falar sobre a oração, o catecismo se vale nada mais nada menos de Santa Teresinha do Menino Jesus. O conceito de oração que está presente aqui no catecismo da Igreja Católica é o conceito de oração de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Eu vou ler mais uma vez para você, mas depois você pode pegar o seu catecismo no número 2558 e ler o que Santa Teresinha diz para que ela acha que é oração, o que ela sente que é oração, e aqui a igreja confirma no catecismo. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. O que Teresinha quer dizer? É um impulso. É algo mais forte do que ela pode perceber. É algo que vem de dentro. É algo que ela às vezes nem consegue controlar. É um impulso, vem de repente. Essa vontade de falar com Deus, essa vontade de estar com Deus, porque a oração é isso, irmãos, é um diálogo entre você e Deus. E ela diz, é um olhar lançado ao céu, é o momento em que ela se volta para o céu, que ela se volta para as coisas de Deus. Um grito de reconhecimento e amor, que ela reconhece que Deus é Deus, que ela reconhece o amor que ela tem por Deus, no meio da provação ou no meio da alegria. Quer dizer que a oração, nós precisamos estar em oração, tanto na provação quanto na alegria. Então, Santa Teresinha ensina para nós o que é a oração. E o nosso tema diz: tudo pode ser mudado pela força da oração. Se tudo pode ser mudado, por que às vezes nós pedimos e não acontece? E não é mudado? Por que às vezes a gente reza por uma coisa, por uma situação, e essa situação não muda? E aí o Catecismo da Igreja também nos responde. Lá no número 2737, o Catecismo começa citando São Tiago, capítulo 4, versículo 2 a 3, que diz assim: não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Queridos, o que é que o catecismo reforça aqui dessa palavra de São Tiago para nós? Nós não recebemos, nós não temos aquilo que pedimos, porque muitas vezes nem pedimos. E não recebemos quando pedimos, porque pedimos mal. Se você tem rezado por algo na sua vida e essa situação não tem mudado, pode ser que você esteja pedindo mal. Ora, se eu estou pedindo mal, como faço para pedir bem? Como faço para ter uma oração, para fazer uma oração que tenha força? Porque o nosso tema diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Se eu não estou recebendo é porque essa oração não tem força. Como é que eu faço para fazer uma oração, para ter uma oração que realmente é eficaz, é efetiva, é eficiente? Santo Agostinho, ele diz para nós que a oração
é a força do homem e a fraqueza de Deus. Como eu faço para ter essa oração de força? Para pedir bem? E aí eu vou levantar 3 pontos com vocês, tá? O primeiro ponto, para nós fazermos uma boa oração, para nós pedirmos bem, fazermos uma oração que tenha realmente força, é preciso que a nossa oração seja humilde. Precisamos fazer uma oração humilde, uma oração com humildade. Como fazermos essa oração, uma oração com humildade? Eu gosto muito de uma passagem, Mateus capítulo 15, de 21 a 28, que é o encontro de Jesus com a cananeia, a mulher cananeia. Vamos lá, diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Queridos, eu refletia sobre essa palavra e me coloquei no lugar da mulher cananeia. Peço que você faça esse exercício agora. Você que é pai, você que é mãe, tem seu filho doente, muito doente, já tentou de tudo e não conseguiu a cura do seu filho. E de repente você vê um homem, um profeta, que realiza grandes sinais, grandes milagres. E vem no fundo do seu coração a certeza de que aquele homem é capaz de curar o seu filho. E você está disposto a tudo para tentar falar com esse homem e pedir que ele faça uma intervenção divina. E quando finalmente a mulher cananeia, aquela mulher que era pagã, que não era do povo escolhido, que não era do povo de Israel, ela chega diante do Cristo e ela faz a sua oração. E Jesus diz para ela: olha, os sinais são para a casa de Israel, para o povo de Israel. E ela faz uma oração tão poderosa, tão humilde, que o coração do Cristo, naquela hora, ficou totalmente abrandado. Ela arrebentou o coração de Jesus, ela chegou com uma oração tão forte, tão potente, que o Cristo foi incapaz de se negar a ela. Queridos, se nós chegarmos diante do Cristo, na mesma atitude da cananeia, será impossível ele negar a nós. Ela foi tão humilde, ela se colocou na situação de um cachorrinho. Ele disse: eu não posso dar o pão dos filhos. Ela disse: Senhor, mas eu quero uma migalha. Uma migalha. Como um cachorrinho come a migalha que cai da mesa. Amados, os judeus, eles tinham o costume de fazer uma oração, no tempo de Jesus, fazer uma oração todo dia, né? Eles agradeciam a Deus por não ter nascido pagão, por não ter nascido mulher e por não ter nascido cachorro. Então, essas 3 qualidades, essas 3 tipificações que era
aquilo que o judeu abominava, que ele agradecia a Deus por não ter nascido assim. Todas as três a mulher possuía. Ela era pagã, mulher, e se colocou no lugar do cachorrinho diante de Jesus. E Jesus, vendo tamanha humildade, a oração da mulher foi atendida. A única coisa que o Cristo conseguiu foi dizer: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Realmente, ela teve muita fé, mas ela se humilhou se colocando na situação do cachorro, e ela sabia o quanto os judeus consideravam o cachorro algo humilhante. E ali ela não fez, sabe, a atitude mesmo de mãe, amor pelo seu filho, que está tão desesperado, se humilha para conseguir. Eu tenho uma amiga que ela diz, eu não sou mãe, que a mãe, ela diz assim, que você descobre a capacidade de se humilhar quando você se torna pai e mãe. Que você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, você perde a vergonha de pedir ajuda, porque não é mais para você, é pelo seu filho. Então, o primeiro ponto que a gente precisa para ter uma oração forte, capaz de mudar qualquer situação, é a humildade. Escreve aí nos comentários. Uma oração humilde, uma oração de quem se humilha. O segundo ponto é uma oração de fé. Uma oração feita com fé. E para a gente ver essa oração feita com fé na palavra de Deus, nós vamos até essa passagem que eu amo, que é centurião, servo do centurião. Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10. Vou aguardar você procurar aí Lucas capítulo 7, de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos que eu escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Mesmo Jesus então foi com eles e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas disse somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. E a outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para o povo que ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Jesus entrou em Cafarnaum e o centurião tinha um servo. O servo do centurião estava muito doente. Esse servo do centurião era muito estimado por ele. O que é um centurião? Um centurião é um soldado romano que chefia uma centúria. Ele é chefe de 100 soldados, centúria, né? 100 soldados. Então, esse centurião, ele não é do povo de Israel. O centurião, ele é romano. Ele é um romano. Vocês sabem que na época que Jesus nasceu, a terra de Jesus tinha sido conquistada pelo povo, pelos romanos, pelo Império Romano. E haviam ali vários soldados,
naquela região que faziam a guarda da região. Então, o centurião, ele, apesar dele ser enviado do Império Romano, ele, pelo jeito, era uma pessoa legal. Por que ele era uma pessoa legal? Porque ele era querido lá na cidade de Cafarnaum, porque ele tinha construído uma sinagoga para os judeus. O que é a sinagoga para o judeu? A sinagoga para o judeu era um lugar onde eles se reuniam para estudar, para rezar, para se encontrar, para ler a palavra de Deus. Então, era um lugar é um lugar muito importante ainda hoje para os judeus, a sinagoga. E esse centurião tinha construído uma sinagoga para os judeus. Esses judeus, vendo que o centurião estava muito triste, porque o servo dele estava à beira da morte, esses anciãos de Cafarnaum, judeus anciãos de Cafarnaum, foram até Jesus fazer o papel de intercessão. Olha só que maravilha. Teve aqui nessa questão uns intercessores que foram até Jesus pedir pelo servo do centurião. E eles dizem assim: ele bem merece que lhe faças esse favor, porque ele é um amigo da nação. Então, esse centurião, ele é um homem que é um amigo. Mas ele é um pagão. Ele não pertence ao povo de Israel. Nós já vimos Jesus dizer lá na passagem da Canané que ele veio preferencialmente para a casa de Israel. E mais uma vez nós vemos aqui Jesus fazer um milagre para alguém que não pertence ao povo de Israel. E Jesus se desloca até a casa do centurião. Mas antes de Jesus chegar na casa do centurião, o centurião disse não. Eu não sou digno que ele entre na minha casa. Por quê? Por que ele diz isso? Atenção. Ele fala isso porque para o judeu, a casa de um pagão é um lugar impuro. Ele não podia botar os pés, se ele botasse os pés na casa do pagão, depois ele tinha que fazer uma purificação. Então, o centurião pensa, não, esse homem é um profeta, é um homem de Deus, eu não sou digno que ele entre na minha casa, porque a minha casa é uma casa impura, porque eu sou um pagão. Mas, se eu, centurião, que sou subalterno de um general, de um governador romano, eu tenho os soldados da minha cintura que me obedecem, que fazem tudo o que eu mando, esse homem de Deus, muito mais ele, tem o poder de, com a sua palavra, realizar essa cura. Então, aí ele vai e diz, olha, assim, eu não sou digno que você entre em minha morada. Ele manda um recado para Jesus. Mas eu sei que eu sou obedecido. Então, eu sei também que se você falar, vai acontecer o milagre. E realmente, Jesus fica muito tocado. Jesus fica tão tocado com as palavras do centurião que ele diz, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Queridos, a nossa atitude de fé é capaz de transformar as situações pela oração. Uma oração realizada com fé. Uma fé como a do centurião, que diz, olha, nem precisa Jesus vir aqui. Não precisa. Lá de onde ele está, se ele disser o que ele disser, eu sei que o céu e a terra vão obedecer às palavras dele. Precisamos ter a fé como a fé do centurião. Para nós termos uma oração forte, uma oração capaz de mudar as situações, precisamos fazer uma oração na atitude de humildade, uma oração humilde, uma oração na atitude de fé, uma oração com fé. E o terceiro passo precisa ser uma oração persistente. Uma oração
persistente, uma oração perseverante. E para ver uma oração persistente e perseverante, a passagem que nós vamos ver ainda aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Então, pega a tua Bíblia e abre no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. Sempre que eu penso em uma oração perseverante, uma oração persistente, uma oração que realmente consegue o que quer, sempre vem no meu coração essa passagem do juiz iníquo, que eu acho muito interessante, acho até engraçado, e diz assim: propôs-lhe Jesus uma parábola, para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo, orar sem cessar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Queridos, olha só. Às vezes a gente acha que as demoras de Deus são muito longas, não tem fim. A gente até pensa assim em Santa Mônica, que rezou durante 10 anos pela conversão de Santo Agostinho. Mas olha só, essa parábola do juiz iníquo. Imagina a situação. Acho que não é muito difícil de imaginar, não. Porque está um pouquinho parecido com o que a gente tem vivido ultimamente, com nossos juízes. Principalmente um certo Supremo. Que diz assim: o juiz está lá, todo dia ele vai trabalhar. E quando ele chega, tá aquela senhorinha. Imagina aquela senhorinha lá, todo dia, sentada lá em frente ao fórum, esperando o juiz. Aí o juiz vai entrando no fórum e ela chega, aborda o juiz e diz: por favor, julgue a minha causa, resolva a minha causa. Eu lhe peço, por favor. E aí ele despreza ela. Todo dia, todo santo dia. Até que chega o dia que o juiz diz assim: para, que eu não aguento mais essa velhinha todo dia aqui, me importunando. Queridos, aí ele pensa: eu sou supremo, sou todo poderoso, não tô nem aí para ninguém, mas eu vou atender essa senhorinha porque eu não aguento mais. Ela fica aqui o tempo todo na porta da minha casa, na porta do meu trabalho, ela pede, ela fala, ela bota na rede social, eu não aguento mais. E aí ele atende. Ele atende não porque ele queria ser justo, mas ele atendeu para se livrar dela. Para se livrar. Queridos, quantas vezes nós também fazemos coisas, nem que seja para a gente se livrar. Eu vou fazer isso aqui para me livrar de fulano, para me livrar da cobrança, para me livrar. Muitas vezes, até no trabalho da gente, tem uma pessoa cobrando: vou fazer logo para esse fulano não ficar o tempo todo me cobrando isso, para não aguento mais. A gente faz para se livrar.
E aí Jesus diz, ora, imagina Deus que é justo. Se uma pessoa que é injusta faz justiça só para se livrar, imagina Deus que é justo. Imagina você todo o tempo com o texto na mão, diante do Senhor. Ó Senhor, estou aqui de novo. Ó Senhor, estou aqui. E eu estou aqui. E mais uma vez, eu estou aqui. E de novo, olha, eu estou aqui. E reza. E um dia, e 2 dias, e no outro dia, e no outro também, e no outro sim também. E de manhã, e de tarde, e de noite. O Senhor vai te atender. Porque o coração de Jesus é tocado pela nossa perseverança. É tocado pela nossa persistência. Sim, queridos. Só existe um caso no qual Jesus pode não te atender. É se aquilo que você pediu for algo que não vai te fazer bem. For algo que não vai te fazer feliz. For algo que não vai trazer a tua salvação. Aí, nesse caso, você pode até fazer uma oração humilde, uma oração com fé, uma oração perseverante. Mas o Senhor não vai te atender. Se aquilo não for para a tua salvação, para a salvação da tua alma, o Senhor não vai atender. O que me resta? Se mesmo fazendo uma oração humilde, uma oração com fé, uma oração perseverante, eu não fui atendida. Resta a mim resiliência, resignação e aceitar que o plano de Deus, que a visão de Deus sobre mim, sobre a minha vida, é muito maior do que o que eu posso imaginar. E Ele enxerga um bem em todas as coisas. Ele enxerga uma provação, uma situação que eu preciso passar. Ele enxerga que naquela situação que eu estou passando, eu preciso passar por ela para crescer, para amadurecer. E que daquela situação, Ele vai levar, conduzir até a minha salvação. Nesse caso, a situação pode ser que não mude. Mas, queridos, tudo pode ser mudado pela força da oração. Uma oração que é um diálogo com Deus. Eu olho para o céu, eu olho para Deus e Deus olha para mim, para o meu coração. O meu coração se sente impulsionado a encontrar a Deus. Como diz Santo Agostinho, a oração é a força do homem e é a fraqueza de Deus. E a gente viu, através do Evangelho da Cananeia, do servo do centurião e do juiz Inigo, que se nós fizermos uma oração com fé, uma oração humilde e uma oração perseverante, a nossa oração terá muita força para mudar qualquer situação, para tocar o coração de Jesus, para que Ele haja em nosso favor. Pois com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Uma oração forte é uma oração com fé, uma oração humilde e uma oração perseverante.